Vem comigo, condutores e condutoras, se inscrevam no canal vs.autoescola RJ, se inscreva no canal para ficar legal. Aula de número 6, página 91, aula de direção defensiva. Vamos ver o que é importante aí nessa página 91 para a sua prova. Se inscreva no canal, compartilha, coloca suas dúvidas aí nos comentários e vem comigo para mais uma aula de conhecimento. Página 91, colisão misteriosa. Olha o nome aí, misteriosa de mistério. O que está escrito aí no seu livro? Marquem aí, marquem aí, marquem. Acidente que envolve apenas um veículo, onde o condutor não sabe exatamente a causa do acidente ou não admite que errou. Então, o que é uma colisão misteriosa? Normalmente, essa colisão misteriosa, por ter só um carro envolvido no acidente, a gente não vai saber o real motivo. Vocês já viram no trânsito, você passando um tempo depois, um carro virado para um lado, um carro virado para o outro, e você olha e fala, o que aconteceu aqui? Você tenta desvendar o mistério, você tenta desvendar o que aconteceu ali, mas você não consegue desvendar. É algo que foge da nossa lógica. Então é uma colisão misteriosa. Então essa colisão misteriosa, a característica dela para a prova, bem importante, envolve apenas um veículo. O texto ele também vai dizer uma coisa bem importante. Normalmente o condutor ele errou e não admitiu que errou. Então é uma característica importante para a gente poder entender essa colisão misteriosa, porque o condutor ele vai ter algum erro, alguma situação que ele fez errada, equivocada, e aí se envolveu naquele acidente e não tem como explicar. Essa é a colisão misteriosa. Outra colisão importante para a prova é o abauroamento. Marquem aí, abauroamento. É o acidente em que o veículo é atingido lateralmente. Perceba uma coisa, o livro está aí, ó. O ônibus e o carro eles bateram. O ônibus bateu de frente, mas na lateral do carro. Isso é abauroamento. Pode ser lateral com lateral ou frente com lateral, não importa. Se atingiu a lateral do carro, o nome é abauroamento. Então pode cair na prova. Dois carros eles colidiram, um bateu na lateral do outro, enfim. Qual é o nome dessa colisão? Abauroamento. Outra coisa que pode cair na prova também é a questão da questão mais comum do abauroamento. Onde é mais comum acontecer o abauroamento? Essa colisão na lateral. Então marquem o texto. Mais comum é em cruzamentos devido à falta de observância das normas de circulação e conduta. Então ninguém sabe quem tem a preferência. Quem tem a preferência é o lado A, é o lado B. Quem tem a preferência? Ninguém sabe. Então os dois vão e acabam batendo, colidindo na lateral do veículo. Então isso se chama abauroamento e é mais comum nos cruzamentos. Capotagem e tombamento, qual é a diferença? Marquem aí, ó. Capotagem, quando o veículo gira sobre si mesmo em 360 graus. Então ele capotou. Não necessariamente ele só virou como está no livro, mas às vezes ele vai dar algumas viradas, né? Ele vai girar um pouco mais, não importa. Se chama capotagem esse tipo de acidente. E o tombamento é quando o ângulo é menor de 360 graus. Por exemplo, aí no livro, ele só tombou, porque ele girou menos de 360 graus. Outras colisões com dois ou mais veículos é o que nós chamamos até de engavetamento. Às vezes, a gente passa em uma pista e a gente enxerga 2, 3, 5, 7 veículos envolvidos no acidente. O que aconteceu ali? É simples. Normalmente, eles estavam andando um atrás do outro, um precisou frear e todo mundo se envolveu naquele acidente. Então a gente chama até de engavetamento. Outras colisões com dois ou mais veículos. Colisão com pedestres. A última colisão é da página 91. Isso é importante porque a colisão com pedestre, às vezes o pedestre ele acha que tem todo o direito do mundo, mas o pedestre ele tem os seus direitos
mas também tem os seus deveres. O pedestre ele precisa atravessar, por exemplo, na faixa de pedestre, na passarela. Não é isso? Ele tem que andar na calçada. Então, o pedestre ele não tem total preferência. É claro que o pedestre, por ser mais frágil no trânsito, ele é o mais frágil no trânsito. Quem é mais frágil? Você pedestre ou você condutor? Claro que o pedestre é o mais frágil. Então, o motorista defensivo precisa dar total prioridade para o pedestre, claro. Mas o pedestre ele precisa ter esse senso de entender os seus direitos e seus deveres. Então, é muito importante essa questão da colisão com pedestres, mesmo que o pedestre esteja errado, equivocado, que você possa ter aqueles princípios básicos para você poder evitar o acidente. Ver, pensar e agir. Então, esteja atento para você evitar qualquer situação em relação ao pedestre. Na página 92, o livro vai falar de colisão com animais, bem importante para a prova. Marquem aí no segundo parágrafo, na terceira linha, marquem aí, no segundo parágrafo, na terceira linha. Portanto, todos acharam? Portanto, assim que perceber qualquer animal na pista, reduza a marcha até que o tenha ultrapassado e nunca use a buzina, pois poderá assustá-lo e fazer com que se volte contra o seu veículo. A luz também às vezes cega o animal e o impede de sair da via para que você passe. Então essa colisão com animais é importante que caia na prova. Você não adianta buzinar, não adianta xingar, não adianta gritar, não adianta, tem que parar o carro ou diminuir a velocidade se for o caso, se puder ultrapassar, se puder passar com a velocidade reduzida, beleza, ok. Se não, galera, é parar e esperar. Não adianta ligar farol, não adianta buzinar, nada disso. Outra colisão com objetos fixos. Então, objetos fixos pode ser um poste, uma árvore. O nome dessa colisão, marquem aí, choque, isso cai na prova. O condutor colidiu no poste. Qual é o nome da colisão? Choque. Então, a colisão com objetos fixos se chama choque. Outra colisão bem importante para a prova, colisão com bicicletas. Isso cai na prova direto. Tá vendo a figura do condutor ultrapassando um ciclista? Envolva essa figura. A distância que o condutor deve passar do ciclista, 1,5 metro. Galera, o condutor ele não pode passar menos de 1,5 metro. Ele tem que passar 1,5 metro ou mais do ciclista. Essa é a distância segura entre o condutor e o ciclista. Então, o condutor, ao ultrapassar um ciclista, diminua, reduza a velocidade e passe a 1,5 metro do ciclista. Isso cai na prova direto, não esqueçam isso. Na página 93, colisão com motocicletas é muito comum, porque a moto, 2 veículos motorizados, são os veículos que têm menos, ou que têm maior risco, na verdade. Então, a motocicleta, a moto, dos veículos motorizados, são os veículos que podem ter situações complicadas por serem menores. Então, você condutor, observem o retrovisor, olhem para ver se está vindo algum motoqueiro, olhe o retrovisor, não demore, para que você não se envolva no acidente com motociclistas. Colisão em marcha ré também é bem importante. O artigo 194 vai dizer que você não pode transitar em marcha ré. A marcha ré foi feita para manobrar, não foi feita para andar. Tem gente que pega a ré e vai de ponta a ponta. Isso não pode, é uma infração grave. Você precisa manobrar. E a marcha ré é muito perigoso, porque quando você olha para um retrovisor, pode ser que um obstáculo aconteça ou apareça aqui do outro lado. E a mesma coisa olhando para o outro retrovisor. Então a marcha ré ela é muito perigosa. Fiquem atentos em relação a isso. Usem a marcha ré apenas para manobrar. E por último, na página 93, a última coisa sobre ultrapassagem. Então peguem a caneta, peguem a caneta, escrevam aí no livro ultrapassagem, puxa uma setinha e escrevam assim: observar o risco da manobra. Escrevam aí:
observar o risco da manobra. Então, em uma ultrapassagem, o que eu preciso fazer? Observar o risco da manobra. Ué, tudo está permitindo. A sinalização permite eu ultrapassar, está tudo favorável, mas eu preciso observar o que? O risco da manobra. Depois que eu observo o risco da manobra, eu tenho que ligar a seta, está dizendo aí, ó. Verifique se há possibilidade para ultrapassagem, verifique se o veículo de trás não tem a intenção de ultrapassá-lo, ou seja, olhe o retrovisor, sinalize com antecedência, ligue a seta, utilize uma velocidade maior do que a do veículo que deseja ultrapassar, só volte à sua faixa de origem após ter completado a ultrapassagem, ultrapasse pela esquerda. Então, galera, o que acontece numa ultrapassagem? Observem o risco da manobra. Observei, posso ir? Posso. Liga a seta, olha o retrovisor, acelera, né, ultrapassa o carro da sua frente, olha o retrovisor da direita, liga a seta para a direita, olha novamente e olha de novo. Se você já tiver ultrapassado esse veículo, volta para a direita. Então, galera, observem o risco da manobra, isso é importantíssimo. Fechamos então mais uma aula de direção defensiva. Vem comigo, condutores e condutoras, para essa grande aula de direção defensiva. Se inscreva no canal, hein? Deixe seus comentários aqui e vem comigo.